Nós vamos falar hoje sobre mordomia cristã, um assunto muito importante. Mordomia cristã. Mateus capítulo 25, a partir do verso de número 14. Abra sua Bíblia, Mateus 25, 14. Quem crê que Deus fala através da sua palavra? Amém? A palavra de Deus diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens, seu patrimônio. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, também imediatamente ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles, ou seja, pediu a eles uma prestação de contas. Verso 20, então aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, guarda isso, guarda essa palavra, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. Receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei. Portanto, cumpria que entregasses este meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo nudo, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém para a palavra de Deus? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração. Fale com o Senhor, peça para que Deus abra os seus olhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha nos abrir os olhos do entendimento, que o Senhor venha nos dar ouvidos para ouvir a Tua palavra, e uma mente para compreender as verdades espirituais que aqui estão escritas, Pai. Ó Pai, assim como o Senhor falou para Josué, nós cremos sobre nós, que ao meditar na Tua palavra, nós faremos prosperar o nosso caminho e a nossa vida, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmão, semana passada o pastor Ricardo começou dizendo e falando sobre os 2 senhores. Que nós não podemos servir a 2 senhores. E de fato, não há neutralidade quando nós falamos a respeito de servir no mundo espiritual. Então talvez alguém pense assim: eu não sirvo a Deus, mas eu também não sirvo a outra entidade. Não existe isso. A Bíblia deixa claro, ou é A ou é B. Não existe meio termo, não existe neutralidade, não existe uma terceira opção. A palavra de Deus é clara, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ainda que você pense e ache que não está servindo. Porque acredite, irmãos, se tem um Deus deste século, desse momento da história, chama-se Mamon, chama-se dinheiro, chama-se riqueza, como o pastor Ricardo
ministrou a semana passada. Ao falar sobre mordomia, eu quero que vocês entendam que, como igreja, né, como pastores, como servos de Deus, nós não cremos na teologia da prosperidade como se prega, como se ensina aí fora. Não cremos nessa prosperidade, né, em que afirma que aquele que não tem, aquele que não é próspero, aquele que não é rico, não é porque não tem fé, é porque é amaldiçoado. Não, não cremos assim. Também nós não cremos na teologia da pobreza. Nós não cremos numa mentalidade franciscana que diz que o pobre ele é mais abençoado porque é pobre. Porque o rico adquire as suas riquezas porque ele é injusto e porque ele explora. Também não cremos nisso. Mas nós cremos naquilo que a palavra de Deus ensina, sobre a mordomia cristã, sobre a administração debaixo de princípios e de valores bíblicos. E esse é um assunto importante, talvez a gente fale assim, uma vez ou outra, porque não ministramos sempre sobre o assunto. Ao falar de mordomia cristã, parece que é algo novo, parece que é uma teologia nova e que você nunca ouviu, ou parece que é um assunto de segunda categoria que não é tão importante. Mas, além dessa parábola em Mateus 25, Jesus também falou sobre mais outras duas parábolas, sobre mordomo fiel, sobre mordomia, sobre administração. Jesus deu um exemplo em Lucas capítulo 12, do mordomo fiel. Em Lucas capítulo 16, sobre aquele mordomo que é infiel. E quando nós lemos a teologia de Paulo, a forma como o apóstolo Paulo pensava, que era também a forma como os discípulos pensavam e viam a vida, ele a via dessa forma, entendendo que cada um de nós somos servos, administradores daquilo que Deus tem dado, de tudo que Deus tem nos dado. Então, por isso que quando você lê 1 Coríntios, se você puder abrir, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, olha que interessante, olha o que Paulo diz. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus, representantes de Deus, e mordomos dos mistérios de Deus. Em algumas traduções, dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, a mentalidade de Paulo era justamente a mentalidade de Jesus, que deve ser a forma como nós devemos pensar quando falamos a respeito disso. A respeito de mordomia. Porque, pelo texto que nós lemos, todos somos servos. Todos somos servos. Então, requer dos servos o quê? Que nós sejamos fiéis. O elogio de Jesus foi para aqueles servos da parábola que eram fiéis. Interessante isso. Deus nos dá, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Nós temos habilidades, nós temos bens, nós temos recursos variados, mas tudo isso, guarda, tudo isso é um teste onde Deus está avaliando a nossa fidelidade como mordomos, como administradores, como dispenseiros daquilo que Deus tem nos dado. Então, nós precisamos entender, não estamos aqui ensinando sobre teologia da prosperidade, em que você deve entregar algo a Deus para poder receber algo de Deus. Não, é o contrário. É o inverso. É porque nós já recebemos, porque o Senhor já nos deu, a um 5, a outro 2 e a outro 1, porque agora nós seremos fiéis e faremos multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém, irmãos? Todos compreendem isso? Então, a lógica da mordomia cristã é diferente da lógica da teologia da prosperidade. Então, a lógica da mordomia é quanto mais eu sou fiel como servo, quanto mais generoso eu sou para com o próximo, para com as coisas de Deus, mais Deus me abençoa. Porque Deus sabe que eu sou fiel naquilo que Ele tem me dado. E que aquilo que Ele tem me dado não serve egoisticamente só para mim, mas para abençoar outros e para abençoar o reino de Deus. Essa deve ser a atitude nossa como servos. Porque o que nós somos é administradores. Nada de fato é nosso. Nós não temos nada. Essa é uma grande realidade. Talvez essa seja uma realidade que muitos só vão entender e observar no último dia de vida. Que vai lhe faltar o fôlego que acha que tem e não tem mais. Então, deixa eu falar sobre
princípios de mordomia cristã. Primeiro princípio é o princípio da propriedade. O que é isso? É que nós precisamos entender que nada de fato é nosso, e que tudo é do Senhor. E quando eu falo tudo, eu me refiro a tudo mesmo. No Salmo 24, a partir do verso de número 1, diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Tudo. O mundo e os que nele vivem, todos os seres, toda a criação é do Senhor. Pois foi Ele quem fundou, quem criou sobre os mares e firmou sobre as águas. Então é isso que nós precisamos entender. Porque nós achamos que somos donos de algo e que temos algo. Muitos se prendem a isso. Então Deus deve ser sempre o primeiro, Deus deve sempre ter a prioridade, porque na realidade tudo é dele. E nós somos apenas os seus servos, os seus administradores. Ainda outro versículo diz: pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. É algo que precisa estar claro na nossa mente, como servos de Deus. Tudo o que está debaixo da terra é do Senhor. O Senhor, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Quantos podem dizer amém? Agora, Deus delegou responsabilidade aos homens. E Deus nos deixou para administrar tudo isso, assim como foi no princípio com Adão. Deus colocou Adão, diante de tudo aquilo que ele já havia criado, para gerenciar, para administrar, para cuidar, para cultivar. Assim o Senhor faz conosco. O Senhor nos dá diversos jardins para que possamos cuidar. Então, ao fazermos e vivermos debaixo desse princípio da mordomia cristã, o nosso principal foco, nosso principal objetivo deve ser gerenciar bem, administrar bem tudo aquilo que Deus tem nos dado. Porque um dia Ele vai requerer de nós conta. Então, nós devemos fazer bem e viver bem essa administração. Nunca, jamais podemos nos esquecer de quem é tudo. Às vezes você acha que você traz aqui 10% e na sua cabeça você fala assim: não, esse 10% é do Senhor, os outros 90% é meu. Engano seu, filho. Engano seu. Porque se Deus mudar de ideia por um minuto, estalar o dedo, abrir a boca, nada acontece na nossa vida. Porque em tudo nós dependemos do Senhor. Se o Senhor não nos abençoar e nos der saúde para trabalhar, não conseguimos nada. Se o Senhor não nos der o ar que respiramos, se o Senhor não te der estratégia, inteligência para empreender, nada acontece. Então tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor. Então, a palavra de Deus: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então olha que coisa interessante. Nem algo que é tão próximo, tão íntimo de você mesmo é seu, o seu próprio corpo. Porque o nosso corpo, primeiro foi criado por Deus, foi perdido e foi novamente comprado por Deus, para ser propriedade exclusiva do Senhor, como diz a carta de Pedro. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Então nem o nosso corpo é nosso. Então às vezes muitos jovens vêm perguntar a respeito de tatuagem, de piercing. Qual que é a minha orientação? Vai pedir orientação, direção ao proprietário, porque o corpo não é seu. Dependendo do que ele falar, você faz. Dependendo do que ele não falar, você não faz. Por quê? Porque na realidade nem o nosso corpo é nosso. Somos tabernáculos, somos habitação, morada do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que privilégio para casa. Que privilégio para nós receber um inquilino tão ilustre, tão bendito como o próprio Deus habitando dentro de nós. Então veja. Então até para alterar algo no nosso corpo, nós precisamos consultar o dono do nosso corpo, que é o Senhor. Então o Senhor
nos presenteia, nos dá dons, nos dá dádivas, tudo que temos vem do Senhor, porque Ele é o proprietário, é o dono de tudo. E o Senhor delega isso a nós. O Senhor coloca diante de nós na nossa vida para cuidarmos e para administrarmos. Então nós recebemos muitos recursos da parte de Deus. Eu quero somente mencionar para clarear um pouco as suas ideias, porque talvez você não lembre. Mas o Senhor ministra diversos recursos na nossa vida. Recursos espirituais. O Senhor ministra recursos, bênção, dons espirituais na nossa vida. Você recebeu graça. E a Bíblia diz que não é somente graça. É graça sobre graça. É abundante graça. Paulo, sabendo disso, dessa graça, desse favor imerecido que havia recebido de Deus, o que ele diz? Eu não vou tornar a graça de Deus vã na minha vida. Eu não vou desperdiçar a graça de Deus na minha vida. Eu não vou fazer como aquele homem da parábola de um talento que escondeu. Eu não vou fazer isso. Paulo tinha clareza da mordomia cristã. Nós recebemos unção do Espírito Santo, irmãos. Unção, capacidade espiritual para fazer coisas que nós não podemos fazer. O Senhor dá sobre nós dons espirituais. Dons do Espírito. O Senhor ministra sobre nós. Nós recebemos um dom, uma dádiva que nós ultimamente não temos valorizado muito e temos desprezado, temos sido negligente. O dom do tempo. O tempo é uma dádiva. O tempo é um dom de Deus. E ele é precioso. E é para que nós o administremos de forma sábia e prudente. Por isso que os discípulos vão dizer, olha, vocês têm que viver de forma que vocês venham remir o tempo, venham aproveitar da melhor maneira o tempo, porque o tempo perdido jamais pode ser recuperado. Se você perder dinheiro hoje, você não perdeu nada, porque você pode recuperar amanhã. Mas se você perdeu tempo hoje, esquece, não volta mais. Não volta mais. E como nós temos sido assediados constantemente, diariamente, para perdermos tempo com coisas fúteis, inúteis, que não levam a nenhum crescimento, a nenhuma prosperidade. Que não abençoa o reino de Deus. Então hoje a maneira que o diabo mais usa para roubar o tempo é a respeito das redes sociais. É os TikTok da vida, os Instagram da vida. Em que as pessoas, sem perceber, passam horas e horas ali. E o tempo que poderia estar sendo aproveitado para algo útil, valioso, precioso, para ser sido investido na sua vida espiritual, tem sido desperdiçado. Esse tempo não volta mais, esquece. Quem já tem mais de 40 sabe o que eu estou falando. Porque olhamos para trás e dizemos, foi agora já era. Então nós recebemos de Deus recursos espirituais. Recebemos de Deus recursos biológicos. Que é o nosso corpo, que é a nossa capacidade intelectual, capacidade criativa, de pensar, de empreender, de criar, de elaborar, de projetar, de planejar. Recebemos recurso biológico, que é o nosso próprio corpo. O nosso corpo é um instrumento poderoso que pode ser usado por Deus para nos abençoar e abençoar outros. Mas será que temos cuidado bem do nosso corpo? Recebemos recursos humanos da parte de Deus. As nossas esposas, os nossos filhos, as pessoas que caminham ao nosso lado, os nossos discípulos, são recursos humanos, são pessoas que Deus tem colocado do nosso lado para que possamos administrar, para que possamos, de uma certa maneira, da maneira correta, logicamente, usar para benefício de abençoar uns aos outros e para benefício do reino. As pessoas que estão ao nosso lado são presentes, são recursos de Deus para nós. Recebemos de Deus recursos materiais, recebemos de Deus bens, casa, carro, patrimônio, recebemos finanças, recursos financeiros. São coisas que Deus tem nos dado, bens, para que possamos cuidar e administrar. Somos esses cidadãos do reino de Deus vivendo na terra e que recebem de Deus coisas para nós sermos abençoados e abençoar a outros. E isso agora me faz com que eu me introduza no segundo princípio. Porque se recebemos tudo isso da parte de Deus, todos esses recursos, então agora nós precisamos
agir com responsabilidade. Cada um de nós tem uma responsabilidade com esses recursos que Deus tem nos dado, com esses recursos que Deus tem nos confiado. Então, o segundo princípio é o princípio da responsabilidade. Então, seja responsável, seja cuidadoso, seja zeloso, seja prudente com tudo aquilo que Deus tem te dado. Eu mencionei aqui, quantos concordam que Deus tem nos abençoado muito, irmãos? Aleluia, o Senhor tem nos abençoado muito. Então é necessário que sejamos cuidadosos e prudentes como aqueles servos que receberam 5 talentos e que receberam 2 talentos. Que sejamos responsáveis com a nossa vida espiritual. Cuidadoso com a nossa vida espiritual, com a nossa vida de santidade. Com uma vida piedosa diante de Deus. A vida espiritual precisa ser tratada de forma séria, irmãos. Séria. Há uma responsabilidade que Deus está esperando de cada um de nós. Não podemos tratar as coisas espirituais de qualquer jeito. Eu vejo algumas coisas que acontecem no meu evangelho, eu fico, assim, irmãos, chocado com as irresponsabilidades. Eu falo, não é possível que fazem isso com as coisas espirituais. Então nós precisamos tomar cuidado, entender que Deus espera de nós essa responsabilidade, essa seriedade. Precisamos ser responsáveis com as pessoas que estão do nosso lado. Para não usarmos as pessoas, para não fazermos com que as pessoas sejam objetos, para não fazer com que as pessoas sejam um degrau para o meu sucesso. Então eu vou usar as pessoas para alcançar e para chegar onde eu quero chegar. Não, não. Na parábola do servo infiel, uma das coisas que Deus vai requer é a maneira como o servo trata os seus conservos, aqueles que estão à sua volta, aqueles que se relacionam diretamente com você. Então, cada um de nós, não é só o pastor, não é só o discipulador, cada um de nós devemos ter um coração de pastor para cuidar do próximo. Porque se o Senhor colocou essa pessoa para andar do nosso lado, no nosso ciclo de amizade, na nossa família, dentro da nossa casa, o Senhor entende que essa pessoa é importante para nós. Então, devemos cuidar dela, cuidar uns dos outros. Amém? Vira para o irmão que está do lado e fala assim, cuida de mim que eu sou importante. É bênção de Deus. Então, nós precisamos ser responsáveis. Precisamos ser responsáveis com o nosso corpo, irmãos. Precisamos ser responsáveis com a nossa mente. O que nós estamos ingerindo fisicamente? O que nós estamos ingerindo mentalmente? É necessário ter cuidado. Não adianta vir aqui, expulsar o demônio, repreender o diabo, fazer e acontecer, mas perder a batalha para um brigadeiro. E viver doente com diabetes, hipertenso. Eu sei que é chocante, mas o Senhor requer de nós que sejamos responsáveis com tudo que o Senhor nos deu, inclusive com a principal ferramenta que Ele vai usar para a propagação do reino de Deus, o nosso corpo. Certo homem não cuidava bem da sua saúde, e no leito de morte, ele proferiu a seguinte frase: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. O cavalo era o seu corpo, era a sua saúde, era a sua mente sã. Mas ele não cuidou bem da sua saúde, não cuidou bem do seu corpo. Então agora ele não podia entregar a mensagem mais preciosa que o mundo já viu, o Evangelho de Jesus Cristo. Você entende como é sério isso? Então nós precisamos tomar cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta, irmãos, nós sermos fiel numa coisa e sermos negligentes na outra. É necessário que haja na nossa vida integridade. Não estou falando de perfeição, mas é necessário que haja um mínimo de coerência, de integridade, de equilíbrio. A palavra é equilíbrio, para sermos íntegros, para sermos cuidadosos, para sermos diligentes em cada área da nossa vida. E a palavra é equilíbrio, porque o que eu mais vejo do meio evangélico é desequilíbrio. A pessoa, ele fala assim, não, Deus me abençoou, agora eu vou prosperar, amém, beleza. Ele racha de trabalhar e faz hora extra e empreende, ele se entrega totalmente àquilo.
esquece e negligencia a sua vida espiritual, a sua família. Ou o inverso também acontece. Não, Deus me chamou, Deus tem um chamado para a minha vida, e agora eu vou me dedicar inteiramente ao ministério. Vou trabalhar para servir a Deus. Glória a Deus, mas você tem uma família para sustentar, você tem filhos para dar de comer, e aí? Então é necessário equilíbrio, sabedoria, amém, irmãos? Também nas finanças. É necessário sermos fiéis e cuidadosos com as nossas finanças. O reino, escute o que eu vou falar para você. O reino de Deus sofre quando você não é um bom administrador nas suas finanças. O reino de Deus sofre quando você não tem uma mentalidade de que aquilo que Deus te deu como bênção financeira é também para abençoar o reino de Deus. Mas você não consegue administrar corretamente, como o pastor ministrou a semana passada, e como você não consegue administrar corretamente, a igreja faz um desafio, missionários precisando ser sustentados, evangelistas precisam ser enviados, mas você, porque não administra, não é porque não tem, é porque não administrou corretamente. Você não pode ajudar, você não pode contribuir. Olha que sério isso. Então a nossa negligência financeira está impactando o reino de Deus, o avanço do reino de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem recebe em amor, diga amém. 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 Glória a Deus. Então, nós somos administradores de tudo que o Senhor tem nos dado. Eu aprendi isso. Um homem de Deus, que eu tive o privilégio de pastorear, o Sandro. Um homem que tinha um coração no reino de Deus, generoso. Que recebia recursos e tinha esse entendimento de sempre abençoar o reino de Deus. De sempre cuidar da casa de Deus. E uma vez nós estávamos na célula, e ele tinha uma caminhonete. E ele usava para servir o reino de Deus. E aí nós estávamos na célula e chegou do lado da caminhonete dele uma outra caminhonete. E a caminhonete tinha um adesivo assim, esse carro serve ao Rei dos Reis. E o do outro lado, o carro do Sandro. Só que eu conhecia o dono daquela caminhonete. E aquela caminhonete não servia em nada para o reino de Deus, porque não abençoava ninguém e não abençoava a igreja do Senhor. E do outro lado tinha lá a caminhonete do Sandro. Tudo que a gente precisava, ele estava lá. Não só a caminhonete, a vida dele era assim. Então, quando terminava a célula, aquele monte de criança para sair à noite, a gente não deixava as crianças ir embora sozinhas. Aí ele pegava as crianças e colocava na carroceria da caminhonete, lembra, irmão? E saía distribuindo nas casas as crianças da célula. Você entende? Por que eu estou falando isso? O que você tem serve para o reino de Deus? Tudo que Deus te deu é para o reino de Deus? As pessoas às vezes me perguntam, pastor, você é dizimista? Eu falei, não, faz tempo que eu não sou dizimista. Eu sou tudimista. Tudimista. Porque tudo que eu tenho é do Senhor. E tudo que eu tenho é para servir o reino de Deus, para abençoar os filhos de Deus, seja a minha casa, seja o meu carro, seja os meus recursos, seja os meus talentos, os meus dons. Porque tudo é do Senhor. Então eu tenho dificuldade de entender uma pessoa que entrega a sua vida a Cristo, mas ela tem dificuldade de enfiar a mão no bolso e trazer 10% para abençoar o reino de Deus. Porque 10% é o mínimo. Não fique chateado se você assim procede, mas para mim, crente que dá dízimo é adolescente na fé. Porque ele ainda é dizimista. Ele precisa ser tudimista. Servir tudo que ele tem, servir ao reino de Deus. Para pensar, a lógica é simples, irmãos. Você era escravo do diabo, condenado eternamente ao inferno. Tudo que você tinha servia ao diabo. Você gastava com cigarro, você gastava com bebida, você gastava na prostituição, você gastava lá no forró, você gastava das mais diversas maneiras, vivia endividado. Trabalhava de dia e de noite, vivia uma vida miserável, deitava sua cabeça no travesseiro, não conseguia dormir, porque eram oprimidos por demônio. Você conheceu Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador. Ele te libertou, perdoou todos os seus pecados. Veio sobre você e falou assim, agora como você não consegue ser santo, eu vou vir habitar dentro de você, morar dentro de você e vou fazer de você um santo. Você vai viver uma vida honesta, digna diante de Deus.
E aí eu chego e falo assim, meu Deus do céu. Quando fala de dízimo, de oferta, o irmão fica constrangido. Como se o pastor tivesse arrancando dinheiro dele, a alma dele. Essa lógica eu não entendo. Amém, irmãos? Então, tudo que nós temos é do Senhor. E é para o Senhor, para abençoar o reino de Deus. Inclusive os nossos bens materiais. E a pergunta que não quer calar, não responda para mim, responda para você mesmo. Tudo que você tem serve ao reino de Deus? Serve ao reino de Deus? E quando nós falamos de finanças, de administração, de ser mordomo, deixa eu dar aqui dicas rápidas, simples, que você já sabe. Mas a questão não é saber, a questão é colocar em prática. Quem aqui sabe que que muita Coca-Cola faz mal para a saúde? Quem sabe? Levanta a mão. Você sabe. Mas quantos continuam bebendo Coca-Cola? Deita 1 litro de Coca-Cola de uma vez. Então não adianta saber. É necessário praticar. E esses dias que o Espírito de Deus nos capacite a viver de acordo com a palavra dEle. E a praticar a palavra dEle. Amém, irmãos? Porque é assim que nós prosperaremos em todas as áreas da nossa vida. Praticando a palavra. Então, primeira dica importante. Nessa área aqui, mais específica. Você precisa se livrar das dívidas. Quem sabe aqui que precisa se livrar das dívidas? Quem sabe, diga amém. Levante a sua mão assim bem alto. Você que tem dívida e que precisa se livrar das dívidas. Levante a mão bem alto. Repita comigo assim: Senhor, liberta-me do espírito de mamon. Eu não quero ser mais escravo de ninguém. Eu quero ser livre, em nome de Jesus. Irmão, você precisa ser livre disso. Eu sei que existem momentos nas nossas vidas em que nós nos endividamos. Normal, todo mundo passa uma fase difícil na vida. Mas nós não podemos aceitar uma vida constantemente debaixo de dívidas. Porque se você está vivendo assim, você está sendo escravizado. A Bíblia diz assim, olha, o rico domina sobre o pobre. Por isso que ninguém gosta de rico, né? Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então você se torna escravo de quem você está devendo. Você está devendo para quem? Para o vizinho? Você é escravo dele. Ele tem autoridade sobre você. Você está devendo para o banco tem autoridade sobre você. E nós vivemos, infelizmente, esses últimos anos, e ainda viveremos aí, né, uma cultura econômica do nosso país que é para te escravizar. Não espere nada do governo, não espere nada do Estado, senão escravidão. Porque é isso que o diabo quer fazer com o povo, e está fazendo. Mas com nós não, nós somos filhos do rei, amém, irmãos? Então, no contexto que nós vivemos, mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas, não conseguem pagar as suas contas. Eu já vivi esse contexto. Mas a palavra de Deus me libertou e hoje eu sou livre. Eu não faço parte dessa estatística em nome de Jesus. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, irmãos, não viva endividado. Se você deve para alguém, chega para a pessoa, primeira coisa, pede perdão. Fala para ele assim, olha, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, Rei dos Reis, eu não devia estar vivendo assim. Mas eu quero pedir perdão para você e eu vou acertar, eu vou pagar com você. Nós vamos renegociar, vamos tirar esses juros aí, vamos... Nem que seja o mínimo eu vou acertar. E você se livra das dívidas, é o primeiro passo. Amém, irmãos? Glória a Deus? Não, irmão, não faça isso. Você está devendo. Para Deus e o mundo. E aí você pega o seu dinheiro e vai para a praia e fica postando no Instagram. E a pessoa que você está devendo para ela está te vendo e fala assim, ó, crente miserável. Ainda tem coragem de falar que é crente, ou lá está me devendo e está lá curtindo com o meu dinheiro. Não faça isso. Você está envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. Se livre das dívidas. Segunda coisa, irmãos, para que você possa se livrar das dívidas e ter paz na sua vida. Viva uma vida modesta. Uma vida simples. O Evangelho é simples. É nós que complicamos. É o mundo que complica a nossa vida. Então, tenha esse senso de viver uma vida modesta. O ensino
de Jesus para os discípulos, para a sua igreja, é uma vida modesta, uma vida simples. Ainda que você tenha muitos recursos. Ainda que você tenha muitos recursos. Porque lembra, o recurso que Deus nos dá é para nos abençoar, mas também para abençoar outros. Por isso que judeu prospera em todo lugar que ele vai, aonde ele estiver, qualquer país, ele prospera. Sabe por quê? Porque ele ganha dinheiro, ele empreende, ele tem estratégias, ele negocia e ele prospera. Mas o padrão de vida dele não muda, pode reparar. Ele mantém o mesmo padrão de vida. Porque se ele ganhar e elevar o padrão de vida, o que ele ganhou não mudou nada. Quem está me entendendo, diga amém. Então esse é um segredo para prosperar. O problema é que a gente sempre quer estar melhorando alguma coisa na nossa casa, já reparou? Esse demônio tem me enganado uns tempos atrás, mas está repreendido em nome de Jesus. Você sempre tem alguma coisa para melhorar na sua casa, sim ou não? Ah, você está com a TV lá, faz 5 anos, a TV está funcionando normalmente. Mas você fala assim, não, eu preciso melhorar agora, preciso ter uma, você tem uma de 40, preciso ter uma de 60 agora. Né? Mais moderna, de LED. Aí você investe naquilo que não é essencial. E assim você vai fazendo com cada coisa na sua vida. Sempre vai ter uma coisa para melhorar. Por isso, sempre vai ter um motivo para gastar e para se endividar. Não caia nessa armadilha. Viva uma vida simples. Jesus ensinou a vida simples e modesta para nós, irmãos. Ainda que nós prosperemos. Não é que você não pode ter, você pode curtir. Não, pode sim, mas tudo com sabedoria, com moderação e com coerência. O problema é que a gente está sempre pensando, não, se eu ganhar 20% a mais de aumento, então eu vou resolver os meus problemas e eu vou viver bem. Aí, por algum motivo, você prospera, você passa a ganhar 20% a mais, mas o que acontece? Você arruma uma coisa para gastar aqueles 20% a mais. Porque é um espírito maligno que tem aí nesse site da Shopee, da Temo, cartão de crédito, shopping, tem um demônio lá que fica na porta te chamando, te atraindo no seu ouvido para você comprar, para você gastar com aquilo que você não precisa. O pastor falou semana passada. Nós gastamos o dinheiro que não temos para comprar o que não precisamos, para mostrar para as pessoas no Instagram que nós estamos bem, que nós estamos na vibe, estamos acima da crise. Não caia nesse engano. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você precisa viver em paz e tranquilo com o Senhor, vivendo com aquilo que Deus te abençoou. Não se engane, tem muita gente comendo salsicha e arrotando picanha no Instagram. Não que salsicha seja ruim, é bom também. Mas você entendeu o que Deus está falando conosco, irmãos? Seja sábio, seja prudente. É melhor você viver com pouco, ter uma vida simples, mas você deitar no seu travesseiro e ter tranquilidade, ter paz. E não viver atribulado, oprimido por dívidas, por cobrança, por vergonha. Isso não é vida que Deus tem para nós, amém, irmãos? Então, se você ganha aí na faixa dos 3 mil, no máximo pode viver com 2.500. No máximo. Mas tem pessoa aí que está fazendo o contrário. Então, a palavra de Deus diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha lá o crente. Comprou, gastou, agora não tem dinheiro para pagar. Não pode nem ir na célula dar testemunho, não pode nem abrir a boca, porque perde a autoridade. Triste isso, né? Então nós precisamos aprender a viver de forma simples. Então, uma frase que eu gosto muito, que eu medito sempre. Recursos limitados, prioridades necessárias. Se você colocar essa frase no seu guarda-roupa, na porta da geladeira, quando você for entrar na sua casa, recursos limitados, prioridades necessárias. Você tem recurso sobrando? Quem tem recurso sobrando aqui, levanta a mão, dá glória a Deus aí. Quem tem recurso limitado, levanta a mão. Quem tem recurso limitado? Não, eu tenho que é por dia ali para administrar, não tenho sobrando. Eu não tenho. O meu é limitado. Então, por isso eu preciso fazer o quê? Estabelecer prioridades na minha vida. Na vida econômica. Eu preciso descobrir o que realmente é necessário, é essencial. E não ficar gastando dinheiro com coisas supérfluas, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Então, cada um exerça o dom que recebeu do Senhor para servir aos outros,
administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Eu gosto desse versículo. A graça de Deus nas suas múltiplas formas. Então, como que a graça de Deus está sobre nós de diversas maneiras? Acabei de falar para os irmãos. Sua casa, sua família, seu corpo, seus recursos, é a graça de Deus sobre nós. E Pedro está dizendo, administre isso de forma fiel. E terceiro princípio. O princípio da prestação de contas. O que é óbvio, né? Na parábola. Se tudo é do Senhor e não é meu, se o Senhor me confiou, se o Senhor me delegou, então é óbvio que o Senhor um dia vai requerer isso, vai cobrar isso, vai querer uma prestação de contas. Então nós iremos prestar contas a Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, porque Ele é o Senhor de tudo. A palavra de Deus diz, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas atitudes. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós prestaremos conta a Deus até mesmo de cada palavra. Olha que coisa. Palavras. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Romanos capítulo 2. E o verso 12 diz, deste modo cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Trate a sua esposa, seus filhos, como se fosse tratar para o Senhor. Trate as suas finanças como para o Senhor. Trate o seu corpo como para o Senhor. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa, a herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Por quê? Porque nós recebemos tudo dele. Colossenses 3:23. Então nós seremos recompensados por Deus, por tudo. E da maneira como nós tratarmos a nossa vida no que se refere à mordomia cristã, nós receberemos do Senhor recompensa ou disciplina. Aqui na terra, talvez nós recebemos uma recompensa que é parcial. Porque quando você é abençoado, quando você prospera, aquilo vem de forma como recompensa para a sua vida, mas é parcial. Haverá uma outra recompensa. Nós receberemos uma recompensa do céu que é muito maior e muito melhor. O texto diz que o Senhor, quando voltou, o Senhor se retirou, irmãos, faz 2000 anos. E isso aqui que o Senhor tem nos dado, foi o que o Senhor nos deixou. E Ele está testando a nossa maneira como nós tratamos tudo isso, como lidamos com isso. Agora, olha que coisa interessante, já estou encerrando. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Então haverá uma recompensa. Qual que é a recompensa? O Senhor vai colocar sobre o muito. Mas olha que coisa interessante. A Bíblia diz que, na parábola, que o Senhor confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos. E aí Jesus está dizendo que 5 talentos é o quê? Pouco. Quanto que é 5 talentos? Então, se nós fizermos uma conta, quem tiver aí calculadora aí, vamos fazer uma conta rapidinha, 5 talentos aí. 5 talentos. Um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Então, sobe 1, desce 1, vai 2, nós fora nada. Vamos pensar. 9 fora nada é bom, né? 5 talentos, mais ou menos aí 80 anos de trabalho. 5 talentos equivale a 80 anos de trabalho. Você não trabalha isso na sua vida inteira, 80 anos de trabalho. Então vamos imaginar que uma pessoa recebe aí salário mínimo, 1.500, 1.600, 1.500 reais, vamos pôr. 1.500 vezes 12 dá igual a 18.000 por ano, certo? Vezes 80 anos, quanto que dá? 1.440.000 reais. Foi esses os 5 talentos que Jesus disse. E aí Jesus disse, foste fiel sobre o pouco. É pouco, irmãos? 1.400.000 para você é pouco? Para mim não é. Para mim é uma baita grana. Mas Jesus falou que é pouco. O que recebeu 2 talentos,
33 anos de trabalho. É muito dinheiro. Isso eu estou falando o mínimo, 1.500. Imagina se o cara ganha 3.000 reais. Você entende onde eu estou querendo chegar? Jesus disse que aquilo que ele ministrou é pouco. E aquele que ele deu para que nós cuidássemos é pouco. Talvez você olhe para você, é pouco, mas tem muita gente que ganha muito bem, tem muito dinheiro e vive uma vida aí tranquila. E a sua vida, é maravilhosa. Porque ele recebeu 5 talentos. Mas Jesus diz o quê? Que é pouco. Por que Jesus se refere àquilo que ele deu como sendo pouco? Sabe por quê, irmãos? É isso que eu quero que os irmãos abram seus olhos. O Senhor disse, foste fiel sobre o pouco. Sabe por quê? Porque diante daquilo que ele tem para nós, é insignificante. Diante das riquezas e das recompensas espirituais, diante do galardão para o servo bom e fiel, Jesus disse, isso aqui é insignificante, é muito pouco. Aí Jesus diz, vem para o muito. Vem para o muito. A recompensa do Senhor será maravilhosa, será grandiosa, será incalculável. E é isso que nós devemos ter em mente. Que aquilo que o Senhor nos deu, eu vou administrar, eu vou cuidar. Porque Ele disse que por melhor que seja, ainda é pouco. Eu vou ter muito mais. Sabe qual que é o nosso problema como igreja, como crente? A gente fica preocupado com o like da terra. Mas a gente deveria buscar o like do céu. A aprovação do céu. A recompensa do céu. Aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Então nós recebemos algo do Senhor para ser fiel. Seja nas nossas finanças, no nosso ministério, com a nossa família. Porque o Senhor tem muito mais para nós. E tudo que nós vivemos aqui com essas coisas é um teste do Senhor para nós. O Senhor está testando a nossa administração. O Senhor está testando a nossa fidelidade. Então, que nós possamos ter em mente isso. Paulo diz assim, só para terminar. Eu quero que você entenda que vai valer a pena. Olhe para mim aqui. Vai valer a pena. Às vezes, quando você cortar recursos para abençoar o reino de Deus. Vai valer a pena quando você deixar de sacrificar coisas, prazeres momentâneos agora, porque lá na frente você quer viver com a sua família uma aposentadoria digna e satisfatória. Mas vai valer muito mais a pena quando Ele voltar para recompensar cada um de nós. Paulo diz assim, diante disso Paulo diz assim, olha, 2 Coríntios 12, 4. Não vou ler o texto. Não, vamos ler o texto. 2 Coríntios 12. Para você entender o que eu quero falar, já estou encerrando. 2 Coríntios 12. Paulo fala assim, irmãos, a respeito das recompensas espirituais e da recompensa que o Senhor tem para os seus fiéis. Paulo diz assim, fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir-se. Paulo ouviu na eternidade algo a respeito da recompensa que o Senhor tem para nós, que ele está dizendo assim, olha, o que eu ouvi lá eu não consigo traduzir para vocês. O que eu vi lá na eternidade como recompensa que o Senhor tem preparado para nós, eu não consigo traduzir com palavras humanas para vocês. E em 1 Coríntios 2:9, Paulo diz assim a respeito das coisas espirituais, 2 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai valer a pena, irmãos, ser considerado mordomo fiel, servo bom e fiel. Ah, como eu almejo esse dia. Ah, como eu desejo esse dia. Como vai ser glorioso esse dia. Que alegria será o que nós viveremos na eternidade, irmãos. Mas é necessário ser um servo bom e fiel. O que o Senhor tem te entregado? O que o Senhor tem colocado em suas mãos como recurso para você cuidar? Se coloque de pé, por favor.